Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudar a lição 13, a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão não está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, aonde fala dos dons espirituais. Mas a verdadeira identidade do cristão está em Gálatas 5 e 22 ao 24, aonde fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do cristão identifica que ele é um cristão autêntico. Nosso textuário está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Senhor, o Salvador. É preciso praticar o que se aprende ou que se aprendeu, tá? A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, tá? Aonde Jesus fala sobre os verdadeiros cristãos, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, né? Compararei ao homem prudente. Mas aqueles que ouvem e não as praticam, como o homem prudente. E no verso 21, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse é um resumo da leitura bíblica em classe. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo tópico, em quem estamos alicerçados? E terceiro e último tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Começando aqui na nossa introdução, nós chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Tá? E em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Então, graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um trimestre, do segundo trimestre de 2022, e hoje estaremos ministrando, é claro, a lição 13, a última lição do trimestre. E o trimestre que vem, o terceiro trimestre, estaremos iniciando aí um seriado de lição também abençoado, né? No primeiro tópico da nossa lição, da lição 13, nós temos aqui a condenação dos falsos seguidores de Jesus. E no seu subponto, uma fé só de palavras. Então, nós não devemos demonstrar a nossa fé só em palavras, mas ela deve ser demonstrada em exemplo de vida. Tá? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ok? O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, ele diz assim, ele escreve dizendo, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. E o próprio apóstolo João, ele diz no capítulo, na primeira carta universal, que ele escreveu, capítulo 3, versículo 18, dizendo que nós não devemos amar só de palavras, mas também com obras e verdadeiras, tá? E em verdade, diz o apóstolo João. Então nós vemos aqui que a fé cristã também, é lógico que Jesus não desprezou a palavra, a confissão, porque até para aceitar Jesus, o ouvir vem por ouvir a palavra de Deus e você confessar com o seu coração. Então você, né, será salvo. Então a confissão, ela tem que ser autentificada ou autenticada com as obras, né? Lógico, submisso à obediência de Cristo. Tá? Então, sim, nós temos que pregar o Evangelho, temos que
também realizar milagres através do poder de Cristo, mas tem que ser autenticado, tá? Com ações, com obras, tá? A obra não salva, mas os salvos pratica as boas obras que está, né, identificado na palavra de Deus. Avançando para o segundo subponto, os milagres não transformam o caráter. E é lógico que não. Tá? Nós vemos aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 23, que aqueles pregadores, né, da palavra de Deus, certo? Os impenitentes chegaram a Cristo dizendo: nós realizamos milagres, né? Fizemos maravilhas, ou seja, ministramos a tua palavra, foram curados, foram batizados com o Espírito Santo, e Jesus vai dizer para eles: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno, para a perdição eterna. Então os milagres não transformam, tá? Embora sejam na obra de Deus necessário aqueles que servem a Deus, mas eles não transformam, tá? E por isso Jesus pregou a Nicodemo dizendo, né, que para você entrar no reino de Deus você tem que nascer de novo, tem que ser transformado pela palavra de Deus e ter exemplo de vida. O nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores dele, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Sejamos, pois, cuidadosos quanto ao movimento que dão ênfase apenas aos milagres e maravilha, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter do cristão. Gálatas 5, 22 ao 24. Então nós temos que tomar cuidado com esses movimentos que dá ênfase, né, aos milagres, às maravilhas, né, às curas, mas não tem cuidado em ministrar a palavra para a transformação do caráter, para produzir o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22 ao 24. Né? Então não podemos dar, né, ênfase a esses pregadores de maravilha e milagre, e que por pregar milagres e maravilha, por ter um grande ministério, estão fazendo a vontade de Deus. Não. Fazer a vontade de Deus é obedecer a palavra, em primeiro lugar. Tá? Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico. Fazendo a vontade do Pai. Jesus foi o nosso maior exemplo. Tá? Ele realizou, ele foi obediente em tudo. Tá? Chegou um momento que o discípulo disse: Senhor, para um pouco aí, vamos jantar, vamos, né, alimentar. Ele disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O alimento que eu tenho, e ele explicou para os discípulos posteriormente, é fazer a vontade de Deus. Tá? Então Jesus nivelou, ele fez uma comparação, ele pôs no mesmo patamar o alimento espiritual com o alimento físico. Tá? Então o alimento espiritual, ele tem muito valor no reino de Deus. Tá? É tão necessário como o alimento físico, quem sabe mais necessário, porque ele conduz para a vida eterna. E o alimento físico, né, um dia o corpo vai perecer, então ele tem necessidade nessa vida, mas o alimento espiritual é para a vida eterna. Então Jesus disse: eu tenho alimento, que é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Então é importante nós observarmos isso. Avançando para o nosso segundo tópico. Em quem estamos alicerçados? Tá? O alicerce começa pelo ouvir. Tá? E ouvir quem? A palavra de Deus, não é qualquer palavra. Né? Apóstolo Paulo que tem multidões de palavras no mundo, mas a palavra de Deus é a única que nós devemos ouvir e obedecer. Tá? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra de Deus. Suas palavras são eternas, espírito e vida. João 6, versículo 33 ao versículo 68. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Tá? Então nós temos aqui essa importante, o alicerce começa por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alicerce para a nossa vida.
Então é importante nós, né, ouvirmos e obedecer a palavra de Deus. Tá? Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Né? Salmo 127, 1. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Quando se fala, Jesus fala nessa parábola, né? Ele compara o homem sábio que constrói a sua casa na rocha, ele está falando aqui da casa espiritual. Tá? E para nós construir a nossa casa espiritual, nós temos que seguir e ouvir e praticar a instrução do grande engenheiro, né? O engenheiro eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvimos ele, seguimos a sua instrução, então a nossa casa será construída com firmeza na rocha, né? Que é o alicerce, que é a palavra de Deus. Então nós devemos edificar a nossa casa espiritual na palavra de Deus. Avançando para o segundo subponto, a importância do bom alicerce. Olha aí, meus queridos. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Né? O maior investimento de uma construção de um edifício é no alicerce. Um alicerce mal estruturado, com certeza, aquele edifício, aquela casa vai vir à ruína, vai se desmoronar. Então o maior investimento é na construção, no alicerce, no fundamento. É isso que Jesus está dizendo, a importância do bom alicerce. Né? Então não é diferente como se constrói um bom alicerce na vida espiritual. Tá? Jesus faz um paralelo aqui, ele faz um paralelo entre, né, uma comparação entre a casa material com a casa espiritual. A casa espiritual simboliza a nossa vida, certo? Os ventos, as chuvas, os rios, simboliza as intempéries que virá sobre nossas vidas, as doenças, né, as perseguições, os falsos testemunhos e diversidades de intempéries que virá sobre a nossa vida. Se nós não tivermos construído a nossa casa espiritual alicerçada na palavra de Deus, a tendência ela é ruir, é cair, né? Então, como se constrói uma casa espiritual? Primeiro item, vigilância. Segundo, oração. Terceiro, leitura da palavra de Deus. Quarto, evangelismo. Quinto, mordomia cristã, cuidar da casa de Deus, né? Fazer algo na casa de Deus. Então nós temos aí 5 itens, né? E também temos a consagração. Tá? Temos esses itens para nós construir bem, fazer uma boa construção da nossa casa espiritual. O crente que não ora, que não vigia, que não lê a palavra de Deus, que não evangeliza, que não consagra, que não faz a mordomia cristã, é um crente tolo, é um crente medíocre que vai dar trabalho para o pastor e está arriscado a sua casa, né, ir para o beleléu, certo? Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, a relevância de praticar, né, lógico, praticar a palavra. Qual é a relevância de praticar a palavra de Deus? Escutar e praticar a palavra de Cristo são as provas de que os discípulos estão prontos para viver em plena obediência, né? Ao que ouve e pratica, Mateus 7, versículo 24 a 26, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Tá? Então, o importante, né, a relevância de praticar, né, é que você se torne uma pessoa sábia. Né? Você constrói a sua casa com segurança. Tá? Então, continuando aqui, o prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Uma pergunta aqui, né? Com aquele que construiu o fundamento que edificou o fundamento sobre a rocha, ou com aquele que edificou o seu fundamento sobre a areia? É uma pergunta. Como você está construindo a sua casa? Essa é a importância, a relevância de praticar, né? De praticar a palavra de Deus, certo? Então nós devemos
ter, né, essa obediência à palavra de Deus, para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, da última, lição 13. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Para eles, muitos estudiosos, muitos filósofos, dizem que o Sermão do Monte é célebre, né? É um dos melhores, um dos maiores sermões já visto, né? Já escrito. E eles têm Jesus como iluminado, né? Como mestre dos mestres, o grande mestre. Fala que ele ensinou sobre moralidade, né? Virtude, boas ações, né? E eles dizem isso, certo? Só que eles dizem que Jesus não exige a moralidade, que ele ensina, apenas ensina. Ele é um iluminado, certo? Mas os evangelhos não falam isso, né? O Sermão do Monte não está dizendo isso e nem o restante dos evangelhos. Está dizendo que aqui não é um simples sermão humano falado pelo homem, mas pelo Filho de Deus, né? O Sermão do Monte nos aponta para a transformação de vida, o novo nascimento. Jesus traz, através do Sermão do Monte, a salvação de nossas almas. Então, não fique iludido com filosofia, não fique iludido com cientistas que não têm compromisso com Deus, pessoas esotéricas, não, irmãos. Eles falam de um evangelho divorciado da verdade, divorciado da obediência de Deus. Mas o evangelho genuíno é obedecer à palavra de Deus, a transformação de vida. Avançando para o segundo subponto do nosso terceiro tópico, a autoridade do ensino de Cristo. Aqui é muito, muito interessante, né? A multidão afluía, né, ao lado, ao redor de Cristo, os seus discípulos, e eles ficaram maravilhados de ver com que autoridade o Senhor ensinou, né? Os escribas e fariseus, as autoridades eclesiásticas, né, através dos romanos, mandaram prender Jesus, mandaram os seus servos ir lá prender, né, os seus serventes, chegaram lá e eles não puderam. Disse, ninguém, quando eles voltaram, perguntaram, por que vocês não prenderam o homem? Porque ninguém falou como este homem, né? Ele falava com autoridade. Então nós temos, irmão, quando vamos pregar a palavra, meus queridos, nós devemos pregar com uma autoridade e sabendo que essa autoridade vem de Deus. A autoridade que Jesus pregava era vinda de Deus, não era dos homens. Então nós não podemos inchar em nosso ego, dizendo que nós somos, que nós temos, não. A autoridade com quem nós pregamos, ela vem de Deus e não de nós, tá? Senão podemos cair da graça, tá? Então é muito importante, né? Estamos chegando ao final dessa lição, nosso terceiro e último subponto do terceiro tópico, Jesus como nossa identidade, né? Jesus tem que ser, Jesus em tudo foi obediente ao Pai. E ele disse, seja, né, os meus seguidores, o apóstolo Paulo disse assim, seja os meus seguidores, ou o meu modelo, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve, né, nos deu esse ensino, tá? E como se identifica um seguidor de Cristo, né? Como Jesus será a nossa verdadeira identidade? Como nós nos identificamos com Jesus? Lá em Antioquias, capítulo 11, versículo 26, em Atos dos Apóstolos, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque o pessoal ali olharam para eles e diziam assim, olha, eles são como Cristo, eles andam como Cristo, eles obedecem como Cristo, eles observam a lei, os mandamentos que Cristo ensinou, eles obedecem como Cristo obedeceu, né? Eles fazem tudo o que Cristo fez. Cristão. Então, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristão em Antioquia. Por um ano ali eles pregaram a palavra de Deus. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, tá? Para que nós sejamos bem-aventurados e alcançamos o céu. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar
o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Uma pergunta. Tá? Você tem renunciado ao pecado? Você tem afastado das coisas deste mundo que contraria a vontade de Deus? Tem caminhado, entrado pela porta estreita e caminhado pelo caminho apertado? São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, se você está fazendo isso, você então se identifica com Cristo. Avançando para a nossa conclusão da nossa lição. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que com o nosso viver glorificamos a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, se não estou equivocado, e versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um novo pensamento, é uma nova atitude, tá? É uma nova ação, uma nova vida, né? Tudo aquilo que desobedecia a palavra de Deus, que você contrariava, vai ser transformado, né? Se você tinha ódio no seu coração, mágoa, agora vai entrar o amor pela transformação, né? Se você praticava má obras, agora você vai ajudar o próximo, tá? A sua conduta vai mudar, você vai ser transformado e as pessoas vão chamar e dizer, esse realmente é parecido com Cristo, se identifica com Cristo. Bye, bye, galera. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo trimestre. É o terceiro trimestre. Encerramos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, essa lição, né? Ministrando a poderosa palavra de Deus. E no próximo trimestre, no terceiro, estaremos aí junto com vocês novamente. Bye, bye. Dá o seu like, dá o seu joinha, clique no sininho para você ter mais vídeos, compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. Que Deus abençoe sua vida e estarei orando por você, tá? Todo esse trimestre que vem, para a glória de Deus. Um beijão no coração, galera. Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudar a lição 13, a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão não está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, aonde fala dos dons espirituais. Mas a verdadeira identidade do cristão está em Gálatas 5, e 22 ao 24, aonde fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do cristão identifica que ele é um cristão autêntico. Nosso textuário está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Senhor, o Salvador. É preciso praticar o que se aprende ou que se aprendeu, tá? A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, tá? Aonde Jesus fala sobre os verdadeiros cristãos, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, né? Compararei ao homem prudente. Mas aqueles que ouvem e não as praticam, como um homem prudente. E no verso 21, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse é um resumo da leitura bíblica em classe. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo tópico, em quem estamos alicerçados? E terceiro e último tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Começando aqui
na nossa introdução, nós chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Tá? E em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Então, graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um trimestre, do segundo trimestre de 2022, e hoje estaremos ministrando, é claro, a lição 13, a última lição do trimestre. E o trimestre que vem, o terceiro trimestre, estaremos iniciando aí um seriado de lição também abençoado, né? No primeiro tópico da nossa lição, da lição 13, nós temos aqui a condenação dos falsos seguidores de Jesus. E no seu subponto, uma fé só de palavras. Então, nós não devemos demonstrar a nossa fé só em palavras, mas ela deve ser demonstrada em exemplo de vida. Tá? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ok? O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim, ele escreve dizendo, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. E o próprio apóstolo João, ele diz no capítulo, na primeira carta universal, que ele escreveu, capítulo 3, versículo 18, dizendo que nós não devemos amar só de palavras, mas também com obras e verdadeiras, tá? E em verdade, diz o apóstolo João. Então nós vemos aqui que a fé cristã também, é lógico que Jesus não desprezou a palavra, a confissão, porque até para aceitar Jesus, o ouvir vem por ouvir a palavra de Deus e você confessar com o seu coração. Então você, né, será salvo. Então a confissão, ela tem que ser autentificada ou autenticada com as obras, né? Lógico, submisso à obediência de Cristo, tá? Então, sim, nós temos que pregar o Evangelho, temos que também realizar milagres através do poder de Cristo, mas tem que ser autenticado, tá? Com ações, com obras, tá? A obra não salva, mas os salvos pratica as boas obras que está, né, identificado na palavra de Deus. Avançando para o segundo subponto, os milagres não transformam o caráter. E é lógico que não. Tá? Nós vemos aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 23, que aqueles pregadores, né, da palavra de Deus, certo? Os impenitentes chegaram a Cristo dizendo, nós realizamos milagres, né? Fizemos maravilhas, ou seja, ministramos a tua palavra, foram curados, foram batizados com o Espírito Santo, e Jesus vai dizer para eles, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno, para a perdição eterna. Então os milagres não transformam, tá? Embora sejam na obra de Deus necessário aqueles que servem a Deus, mas eles não transformam, tá? E por isso Jesus pregou a Nicodemo dizendo, né, que para você entrar no reino de Deus você tem que nascer de novo, tem que ser transformado pela palavra de Deus e ter exemplo de vida. O nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores dele, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Sejamos, pois, cuidadosos quanto ao movimento que dão ênfase apenas aos milagres e maravilha, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter do cristão. Gálatas 5, 22 ao 24. Então nós temos que tomar cuidado com esses movimentos que dá ênfase, né, aos milagres, às maravilhas, né, às curas, mas não tem cuidado em ministrar a palavra para a transformação do caráter, para produzir o fruto do Espírito,
que está em Gálatas 5, versículo 22 ao 24. Né? Então, não podemos dar, né, ênfase a esses pregadores de maravilha e milagre, e que por pregar milagres e maravilha, por ter um grande ministério, estão fazendo a vontade de Deus. Não. Fazer a vontade de Deus é obedecer a palavra, em primeiro lugar. Tá? Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico. Fazendo a vontade do Pai. Jesus foi o nosso maior exemplo. Tá? Ele realizou, ele foi obediente em tudo. Tá? Chegou um momento que o discípulo disse: Senhor, para um pouco aí, vamos jantar, vamos, né, alimentar. Ele disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O alimento que eu tenho, e ele explicou para os discípulos posteriormente, é fazer a vontade de Deus. Tá? Então Jesus nivelou, ele fez uma comparação, ele pôs no mesmo patamar o alimento espiritual com o alimento físico. Tá? Então o alimento espiritual, ele tem muito valor no reino de Deus. Tá? É tão necessário como o alimento físico, quem sabe mais necessário, porque ele conduz para a vida eterna. E o alimento físico, né, um dia o corpo vai perecer, então ele tem necessidade nessa vida, mas o alimento espiritual é para a vida eterna. Então Jesus disse: eu tenho alimento, que é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Então é importante nós observarmos isso. Avançando para o nosso segundo tópico. Em quem estamos alicerçados? Tá? O alicerce começa pelo ouvir. Tá? E ouvir quem? A palavra de Deus, não é qualquer palavra. Né? Apóstolo Paulo tem multidões de palavras no mundo, mas a palavra de Deus é a única que nós devemos ouvir e obedecer. Tá? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra de Deus. Suas palavras são eternas, espírito e vida. João 6, versículo 33 ao versículo 68. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Tá? Então nós temos aqui essa importante, o alicerce começa por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alicerce para a nossa vida. Então é importante nós, né, ouvirmos e obedecer a palavra de Deus. Tá? Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Né? Salmo 127, 1. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Quando se fala, Jesus fala nessa parábola, né, ele compara o homem sábio que constrói a sua casa na rocha, ele está falando aqui da casa espiritual. Tá? E para nós construir a nossa casa espiritual, nós temos que seguir e ouvir e praticar a instrução do grande engenheiro, né, o engenheiro eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvimos ele, seguimos a sua instrução, então a nossa casa será construída com firmeza na rocha, né, que é o alicerce, que é a palavra de Deus. Então nós devemos edificar nossa casa espiritual na palavra de Deus. Avançando para o segundo subponto, a importância do bom alicerce. Olha aí, meus queridos. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Né? O maior investimento de uma construção de um edifício é no alicerce. Um alicerce mal estruturado, com certeza aquele edifício, aquela casa vai vir à ruína, vai se desmoronar. Então o maior investimento é na construção, no alicerce, no fundamento. É isso que Jesus está dizendo, a importância do bom alicerce. Né? Então não é diferente. Como se constrói um bom alicerce na vida espiritual? Tá? Jesus faz um paralelo aqui, ele faz um paralelo entre, né, uma comparação entre a casa material com a casa espiritual. A casa espiritual simboliza a nossa vida, certo? Os ventos, as chuvas, os rios, simboliza as
intempéria que virá sobre nossas vidas, as doenças, né, as perseguições, os falsos testemunhos e diversidades de intempéries que virá sobre a nossa vida. Se nós não tivermos construído a nossa casa espiritual alicerçada na palavra de Deus, a tendência ela é ruir, é cair, né? Então, como se constrói uma casa espiritual? Primeiro item, vigilância. Segundo, oração. Terceiro, leitura da palavra de Deus. Quarto, evangelismo. Quinto, mordomia cristã, cuidar da casa de Deus, né? Fazer algo na casa de Deus. Então nós temos aí 5 itens, né? E também temos a consagração, tá? Temos esses itens para nós construir bem, fazer uma boa construção da nossa casa espiritual. O crente que não ora, que não vigia, que não lê a palavra de Deus, que não evangeliza, que não consagra, que não faz a mordomia cristã, é um crente tolo, é um crente medíocre que vai dar trabalho para o pastor e está arriscado a sua casa, né, ir para o beleléu, certo? Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, a relevância de praticar, né, lógico, praticar a palavra. Qual é a relevância de praticar a palavra de Deus? Escutar e praticar a palavra de Cristo são as provas de que os discípulos estão prontos para viver em plena obediência, né? Ao que ouve e pratica. Mateus 7, versículo 24 a 26, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Tá? Então, o importante, né, a relevância de praticar, né, é que você se torne uma pessoa sábia. Né? Você constrói a sua casa com segurança. Tá? Então, continuando aqui, o prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Uma pergunta aqui, né? Com aquele que construiu o fundamento que edificou o fundamento sobre a rocha, ou com aquele que edificou o seu fundamento sobre a areia? É uma pergunta. Como você está construindo a sua casa? Essa é a importância, a relevância de praticar, né? De praticar a palavra de Deus, certo? Então nós devemos ter, né, essa obediência à palavra de Deus, para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, da última, lição 13. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Para eles, muitos estudiosos, muitos filósofos, dizem que o Sermão do Monte é célebre, né? É um dos melhores, dos maiores sermões já visto, né? Já escrito. E eles têm Jesus como iluminado, né? Como mestre dos mestres, o grande mestre. Fala que ele ensinou sobre moralidade, né? Virtude, boas ações, né? E eles dizem isso, certo? Só que eles dizem que Jesus não exige a moralidade, que ele ensina, apenas ensina. Ele é um iluminado, certo? Mas os evangelhos não falam isso, né? O Sermão do Monte não está dizendo isso e nem o restante dos evangelhos. Está dizendo que aqui não é um simples sermão humano, falado pelo homem, mas é pelo Filho de Deus, né? O Sermão do Monte nos aponta para a transformação de vida, o novo nascimento. Jesus traz, através do Sermão do Monte, a salvação de nossas almas. Então, não fica iludido com filosofia, não fica iludido com cientistas que não têm compromisso com Deus, pessoas esotéricas, não, irmãos. Eles falam de um evangelho divorciado da verdade, divorciado da obediência de Deus. Mas o evangelho genuíno é obedecer à palavra de Deus, a transformação de vida. Avançando para o segundo subponto do nosso terceiro tópico, a autoridade do ensino de Cristo. Aqui é muito, muito interessante, né? A multidão afluía, né, ao lado, ao redor de Cristo, os seus discípulos, e eles ficaram maravilhados de ver com que autoridade o Senhor ensinou.
né? Os escribas e fariseus, as autoridades eclesiásticas, né, através dos romanos, mandaram prender Jesus, mandaram os seus servos ir lá prender, né, os seus serventes, chegaram lá e eles não puderam. Disse, ninguém, quando eles voltaram, perguntaram, por que vocês não prenderam o homem? Porque ninguém falou como este homem, né? Ele falava com autoridade. Então nós temos, irmão, quando vamos pregar a palavra, meus queridos, nós devemos pregar com uma autoridade e sabendo que essa autoridade vem de Deus. A autoridade que Jesus pregava era vinda de Deus, não era dos homens. Então nós não podemos inchar em nosso ego, dizendo que nós somos, que nós temos, não. A autoridade com quem nós pregamos, ela vem de Deus e não de nós, tá? Senão podemos cair da graça, tá? Então é muito importante, né? Estamos chegando ao final dessa lição, nosso terceiro e último subponto do terceiro tópico, Jesus como nossa identidade, né? Jesus tem que ser, Jesus em tudo foi obediente ao Pai. E ele disse, seja, né, os meus seguidores, o apóstolo Paulo disse assim, seja os meus seguidores, ou o meu modelo, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve, né, nos deu esse ensino, tá? E como se identifica um seguidor de Cristo, né? Como Jesus será a nossa verdadeira identidade? Como nós nos identificamos com Jesus? Lá em Antioquias, capítulo 11, versículo 26, em Atos dos Apóstolos, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque o pessoal ali olharam para eles e diziam assim, olha, eles são como Cristo, eles andam como Cristo, eles obedecem como Cristo, eles observam a lei, os mandamentos que Cristo ensinou, eles obedecem como Cristo obedeceu, né? Eles fazem tudo o que Cristo fez. Cristão. Então, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristão e Antioquia. Por um ano ali eles pregaram a palavra de Deus. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, tá? Para que nós sejamos bem-aventurados e alcançamos o céu. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Uma pergunta. Tá? Você tem renunciado ao pecado? Você tem afastado das coisas deste mundo que contraria a vontade de Deus? Tem caminhado, entrado pela porta estreita e caminhado pelo caminho apertado? São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, se você está fazendo isso, você então se identifica com Cristo. Avançando para a nossa conclusão da nossa lição. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que com o nosso viver glorificamos a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, se não estou equivocado, e versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um novo pensamento, é uma nova atitude, tá? É uma nova ação, uma nova vida, né? Tudo aquilo que desobedecia a palavra de Deus, que você contrariava, vai ser transformado, né? Se você tinha ódio no seu coração, mágoa, agora vai entrar o amor pela transformação, né? Se você praticava má obras, agora você vai ajudar o próximo, tá? A sua conduta vai mudar, você vai ser transformado e as pessoas vão chamar e dizer, esse realmente é parecido com Cristo, se identifica com Cristo.
Bye, bye, galera. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo trimestre. É o terceiro trimestre. Encerramos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, essa lição, né? Ministrando a poderosa palavra de Deus. E no próximo trimestre, no terceiro, estaremos aí junto com vocês novamente. Bye, bye. Dá o seu like, dá o seu joinha, clique no sininho para você ter mais vídeos, compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece, que Deus abençoe sua vida e estarei orando por você, tá? Todo esse trimestre que vem, para a glória de Deus. Um beijão no coração, galera!